O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos começando mais um Sobre a Mídia, programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Aqui nós discutimos semanalmente temas relacionados ao jornalismo e à comunicação social no Paraná e no Brasil. Eu sou Mário Messaggio Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e apresento aqui na UFPR TV o Sobre a Mídia semanalmente. Hoje o nosso tema é o radiojornalismo e as rádios All News. Como que o rádio está sobrevivendo num ambiente de convergência? Como que ele está se relacionando com os outros meios neste momento em que as coisas estão mudando muito rapidamente na área de comunicação? Para falar comigo sobre esse tema, eu tenho aqui à minha esquerda o jornalista Márcio Miranda, coordenador de jornalismo hoje da CBN, que já está no mercado de Curitiba há 20 anos, certo? 20 anos, exatamente. E à minha direita, Cleverson Bravo, jornalista da Band News, 10 anos de Band News aqui em Curitiba. Agradeço a participação, Márcio. Agradeço o convite, obrigado pela gentileza. O rádio no Brasil tem uma história de altos e baixos. A partir dos anos 30, ele começa a se consolidar como o principal meio de comunicação do país, posição que ele vai manter por algumas décadas. Nos anos 50, o Brasil recebe a televisão, mas vai ser de fato nos anos 60 que a TV vai produzir uma profunda mudança no rádio. Vai retirar do rádio boa parte da sua verba publicitária, dos artistas, dos formatos, como a radionovela que vira na televisão, a telenovela. A partir dos anos 60, o rádio teve que se reinventar. De um meio hegemônico, do principal meio do país, ele se converte num meio secundário em relação à televisão, com menor arrecadação, com menor capacidade de atração de profissionais bem remunerados e se converte num outro tipo de meio de comunicação, mais barato, mas continua existindo. No entanto, o contexto atual é um contexto distinto. A televisão começa a enfrentar, já enfrenta há alguns anos, a concorrência de outros meios, sobretudo da internet. E o rádio também vai sendo transformado neste contexto. E ele parece respirar mais aliviado neste momento. Enfrenta a internet de uma maneira menos traumática, recupera algum espaço perante a televisão. E o próprio advento das rádios que só tocam notícias, das rádios All News, como a CBN e a Band News, é um sinal de que o rádio tem recuperado a sua vitalidade. Um meio que aparentemente, em certo momento da história, parecia condenado a ser um meio totalmente secundário no Brasil. É sobre isso, sobre o rádio como meio, sobre o radiojornalismo como prática profissional e sobre as rádios que só tocam notícias, as rádios All News, que nós vamos conversar hoje com você, que deve ser ouvinte em algum momento da sua vida de uma rádio só de notícias. Como que a rádio All News, como que o rádio tem sobrevivido? Como vocês avaliam? O rádio consegue, vocês concordam comigo? O rádio está num momento menos doloroso de transição do que a televisão e o jornal e a revista estão passando? Eu acho que sim, Mário, e essa característica do veículo rádio que você começou falando, é muito clara a questão da capacidade de adaptação e de inovação, porque talvez tenha sido o veículo que por mais tempo durante toda a história tenha tido decretado seu fim, né? Quer dizer, então o fim do rádio ia surgir mesmo com a televisão e depois veio a internet, então agora é o fim do rádio e a gente percebe que não é bem assim, muito pelo contrário, a adaptação ela é menos traumática. Falando um pouco sobre essa questão da inovação e até trazendo um pouco para um recorte envolvendo a rádio All News, que você fala, até eu acho interessante a gente citar
Porque a história do Rádio All News no Brasil, no primeiro momento, começa com a Rádio CBN, com a história da Rádio CBN. Aqui não estou querendo puxar a sardinha para a CBN, mas apenas para trazer um pouco a história. É uma relação de linha do tempo, assim que começou com a CBN. E até uma análise que é feita pelo jornalista professor Eugênio Butti, lá da USP, no próprio manual de redação da CBN, que ele comenta exatamente isso, que a Rádio CBN e o Rádio All News trouxe de novo para o espaço público no Brasil da comunicação em massa a notícia falada, ou seja, a importância para a notícia no rádio. A gente vinha daquele período em que, na década de 40 a 60, como você colocou, a televisão, o rádio era o grande veículo, quer dizer, para ser verdade no Brasil estava no rádio. Aí a gente vive a experiência da hegemonia da televisão a partir dos anos 70 e no início dos anos 90, com a chegada da CBN, que é a primeira rádio All News no Brasil, em 91, especificamente a rede CBN, a gente volta a trazer a notícia no rádio como algo importante e trazer de novo o rádio como protagonista nesse processo da nossa comunicação. Então já foi um primeiro momento de inovação, vamos dizer assim, nada muito original no Brasil, porque as rádios norte-americanas já têm uma tradição maior de de notícias, então naquele momento houve um início, a introdução da rádio só de notícias no Brasil. E a partir daí agora vem para o segundo momento, que é essa questão da adaptação da segunda pergunta. Quando a internet vai ganhando protagonismo, a CBN, a Band News, essas rádios já All News mais consolidadas, dá para a gente colocar assim, passam para o segundo desafio, que acredito eu, nesse primeiro momento pelo menos, já que é um fenômeno bastante recente, a gente pode considerar isso, a adaptação tem sido bem menos traumática do que poderia ser para outros veículos. Ou seja, a internet no primeiro momento ela serviu para levar a notícia da rádio, então local, espalhar ela mais nacionalmente ou internacionalmente pela internet, e depois, no segundo momento, você tem o conteúdo do podcast, ou seja, você perdeu aquilo que foi veiculado no rádio e depois você pode ir lá no site da sua emissora e ouvi-lo ao momento que você mais você faz precisa, a sua rádio. né? Então, eu acho que esse processo de adaptação, a internet tem trazido mais benefícios do que prejuízos para o rádio. Você sabe que a minha avaliação em relação à adaptação diz respeito um pouco ao perfil do profissional também, porque se vocês estavam citando aí o contexto histórico, quando a gente olha, por exemplo, para grandes nomes que aparecem na televisão, por exemplo, a gente consolida um perfil de profissional que se adapta de maneira bastante razoável na modalidade que ele tiver. Então a pessoa que sai do rádio tem uma cancha, tem alguma coisa, rádio é uma escola. Habilidade, sem dúvida, e aí a pessoa consegue transitar em várias mídias diferentes e tudo mais. Me parece que essa qualidade que o rádio te dá, essa cancha, esse repertório, ele contribui para o profissional, enquanto trabalhando no rádio, conviver com essa mudança menos traumática, que é o termo que me parece consenso nesse sentido. Então, eu acho que isso ajuda e é uma maneira de a gente entender também, olhar para essa realidade. Vamos falar de portabilidade nas duas pontas. Hoje, o mobile, né, se você conseguir portar o instrumento, o dispositivo, é muito importante. A pesquisa brasileira de mídia mostrou que o acesso à internet no mobile do ano passado para este ano cresceu de 40% para 66%, é um crescimento, para mim, absolutamente espantoso. Você acha que a portabilidade do rádio? O rádio sempre foi portátil, né? Você sempre conseguiu... Isso dá uma vantagem do ponto de vista do tipo de relação que o público tem? Ele está mais adequado a De repente o mundo virou portátil e o rádio sempre foi portátil. Eu acho que o rádio tem um pouco da coisa lúdica, que é o do rádio que serve... Você pode fazer qualquer coisa enquanto você está ouvindo rádio. Então hoje, ninguém faz uma coisa só enquanto está trabalhando, enquanto está assistindo televisão, está na internet, ele está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Então o rádio contribui nesse sentido. É a marca do rádio. Me parece isso fundamental, de entender, de olhar para esse fenômeno. Eu acho que isso explica muito da posição do rádio, do como ele permanece, né? Eu acho que, sem dúvida, essa questão da portabilidade é mais um benefício que a gente pode colocar, porque você trouxe, então, a emissora, o streaming, né, a transmissão ao vivo para o seu aparelho celular, que hoje é um mini computador, mais esse processo, e também uma adaptação que teve que vir por parte das emissoras de rádio. Fazer rádio hoje fazer rádio também na internet, quer dizer, não é apenas, então, somente veicular as notícias lá no microfone. Fazer rádio também é fazer na internet. Quando eu digo da adaptação, por exemplo, você pensar no processo de produção do seu website que seja de fácil acesso,
também na versão móvel, porque é importante, para além do ouvinte estar ouvindo o seu aplicativo com as notícias, ele está acessando o teu site lá e acompanhando de uma maneira que o seu site seja leve o suficiente para que ele possa circular de uma maneira mais simples no telefone celular. Mais um benefício que também veio com uma adaptação que os veículos têm que pensar, ou seja, fazer a rádio não é só fazer a rádio no microfone, é fazer rádio também na internet e mais recentemente também nas redes sociais, quer dizer, você tem que ter lá o seu perfil no Facebook, atualizando e linkado diretamente no Twitter, linkado diretamente com a emissora. Né? Esse fenômeno que acho que no rádio seria talvez um pouco inadequado dizer que é um fenômeno da segunda tela, né? É mais um fenômeno de televisão. As pessoas assistem televisão ligadas a uma rede social, celular, o tablet e tal. É o fenômeno, quer dizer, as pessoas estão... E às vezes se relacionam com o mesmo meio através de dois instrumentos. Vocês acham que um dos desafios do rádio hoje é fazer com que conversar com sua audiência pelo rádio convencional, que vem por ondas e tal, mas também manter uma relação ali dialógica, interativa, através da internet, das redes. Exatamente, eu não tenho dúvida disso. E muitas vezes ligar uma coisa a outra, né? Quer dizer, hoje você tem essa possibilidade de você estar relatando a interatividade e a instantaneidade do rádio são grandes das qualidades, ou seja, hoje com o telefone celular já há algum tempo você consegue fazer um relato muito rapidamente do fato que aconteceu. Mas nesse segundo momento do qual falamos agora, para além do repórter que está lá no momento do incêndio acontecendo, ele também vai dizer que no Facebook da emissora tem as fotos do incêndio acontecendo. Ou, num segundo momento, tem lá a transmissão ao vivo do incêndio sendo feito pelo Periscope, talvez. Quer dizer, tudo faz parte de um grande bolo do veículo que ainda a gente está vivendo esse processo, penso eu. Num primeiro momento, as emissoras têm conseguido se adaptar, talvez ainda caminhando, né? Só que eu acho que ainda está no meio desse processo. Pode vir para uma segunda etapa, que algumas emissoras de porte nacional já existem, que é você pensar numa comercialização também, na viabilização comercial do seu website, lá com os anúncios, etc. Que daí já é um segundo momento que também vai fazer parte desse processo, com certeza. Eu acho que algo que chama atenção nessa mudança, nesse novo posicionamento, passa um pouco, por exemplo, com a presença de câmeras dentro dos estúdios, né? Então, hoje, principalmente do Sistema Globo, você vê a presença da transmissão ao vivo, né? Com câmeras e é uma outra dinâmica do rádio, né? O rádio jornalista como aparência, como pessoa, como figura também que interage, que está participando, né? Isso me parece muito curioso. E claro, a agilidade do rádio permite essa interatividade, né? Vocês têm algum dados de como que está se dando essa relação em duas mãos? Você se relaciona pelo aparelho, mas você também se relaciona pelo celular, pela internet e tal? Então, eu acho que o grande termômetro que a gente teve, principalmente nos últimos tempos, tem a ver com o advento do WhatsApp, né? Do sistema de mensagens instantânea, né? Então, que cresceu muito. Que é a segunda rede hoje, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia. Só pede para o Facebook. Então, WhatsApp, hoje, né? WhatsApp. Então, hoje, por exemplo, a gente não usa mais mensagens de texto na rádio. Então, você não chama a participação do ouvinte pela mensagem de texto, você chama a participação do ouvinte pelo WhatsApp, né? E nesse sentido, a quantidade, a velocidade, a resposta, isso é muito interessante. E acho que dá uma medida disso que você está falando, dessa resposta, da intensidade também. Agora, é um outro processo que talvez ainda necessite de um aprimoramento melhor em relação ao método de pesquisa dessa audiência também na internet, nas redes sociais, porque hoje o que a gente tem como veículo para a medição de audiência é apenas e tão somente a tradicional pesquisa do Instituto que faz o levantamento de qual emissora é a ouvida e aí nos meios tradicionais, vamos dizer assim, né? Não tem ainda nenhum tipo de pesquisa que vá levantar, que mensurar um tipo de audiência nesses aspectos que a gente fala relacionado mais ao aspecto digital, né? Tá ok? Então a gente encerra aqui o primeiro bloco desse Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre radiojornalismo e rádios All News. Voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco, ainda discutindo a questão da portabilidade no rádio.
Voltamos para o segundo bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre radiojornalismo e rádios All News, com o Márcio Miranda, jornalista da CBN, coordenador de jornalismo, e com o Cleverson Bravo, jornalista da Band News. A portabilidade do rádio também está na outra ponta. É muito fácil você chegar mais rapidamente com o rádio nos acontecimentos, porque é muito fácil, sobretudo com o celular, transmitir a voz para o estúdio. Isso, vou começar pelo Cleverson agora nesse bloco. Isso dá uma vantagem ou torna o rádio mais competitivo em relação à televisão, ao jornal e até à internet? E eu acho que isso acompanha um pouco de tudo que a gente está dizendo aqui, do que a gente está olhando e analisando o mercado, da agilidade, da facilidade de colocar o conteúdo no ar, né? Quando você tem a presença do celular e basta o celular para você colocar a rádio no ar, você está lá no local, colocou no ar e vamos embora. A notícia está com muito mais agilidade, está colocada no ar, e a participação do ouvinte nesse sentido também nos ajuda muito, de sugestão de pauta, do que interessa a ele, de como ele participa também, de como ele faz a notícia. Me parece que nesse sentido o rádio contribui muito, né, nesse cenário. Eu acho uma coisa incrível, Mário, que você pensa como são rápidas essas mudanças, né? E hoje a gente coloca a questão do telefone celular, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, para dar um exemplo prático do que acontece na redação da CBN. Estou lá já há 7 anos, então passei nesse período várias dessas mudanças. Então o celular já está desde o início, vamos dizer assim, da CBN em Curitiba, que foi em 95, são 20 anos. Desde pouco depois do início da CBN, já havia lá o telefone celular, que traz tudo isso que o Cleverson colocou muito bem, que é a questão da instantaneidade, da agilidade, que ainda bem faz do rádio o veículo que ele é, né, em muitos aspectos. Agora a gente já passa para um segundo momento, que daí eu trago o exemplo prático, por exemplo, do que acontece lá na CBN, que é o smartphone. Quer dizer, para além do telefone celular que você tinha no começo, hoje você tem um smartphone com acesso à internet e o seu pacote de dados. O que isso significa na prática, por exemplo? Tem um repórter que está lá acompanhando uma entrevista coletiva com uma autoridade. Essa entrevista coletiva, ele gravou no smartphone dele, porque tem um gravador de áudio, um aplicativo, e essa entrevista coletiva ele pode transmitir via internet do celular para a redação em diferença ali de 3 minutos. Quer dizer, no máximo em 5 minutos, o repórter está relatando o que aconteceu naquela entrevista coletiva distante da redação da rádio e entra com aquele trecho da entrevista no ar, no programa que está ao vivo. Uma coisa que era impensável até talvez pouco tempo atrás, você entrar com essa qualidade de áudio que essa questão da tecnologia proporciona. Você conseguir gravar uma entrevista, um trecho no seu telefone celular e transmitir, porque ele é um mini computador, transmitir via internet o conteúdo, o trecho da entrevista que você vai usar na participação ao vivo do programa que está no ar ao vivo. E isso é um fenômeno recente que trouxe um ganho para a emissora e para o rádio no aspecto de você poder estar com uma qualidade de áudio melhor ainda, com uma agilidade incrível, né? Para além da questão da entrada do telefone celular. Não, isso é só um exemplo de como essas coisas mudam rápido e que vão trazendo benefício para essa outra ponta também, para a redação, para o jornalismo, para a emissora, a questão da tecnologia. Mas eu acho que isso no perfil do profissional também, porque o profissional, ele nesse sentido, ele tem que estar preocupado ali na captação do conteúdo e fazer esse repasse. Não adianta ele ficar pegando o conteúdo para depois chegar na redação e editar, cortar. Ele transmite direto. Tem que transmitir direto. E eu acho, na minha avaliação, esse é um serviço que ele funciona é mais eficiente, me parece, do que a simples transmissão ao vivo, de colocar uma imagem ali reverberando o conteúdo que está sendo dito pela autoridade. Eu acho que tem muito mais qualidade, na minha avaliação, no meu julgamento pelo menos, esse material que o jornalista já conseguiu colocar a parte fundamental do que a autoridade está dizendo e está apresentando para o ouvinte com essa agilidade, com essa qualidade. E, claro, esse é um desafio do profissional se reinventar, que nessa é um passo à frente do profissional, que, claro, da nossa parte também é uma missão difícil. Você acha que com essa possibilidade, encarar a internet é mais tranquilo? Ou vocês têm melhores perspectivas de encarar a internet do ponto de vista de agilidade, de concorrer com o meio em termos de velocidade, de agilidade, de instantaneidade?
Eu acho que nesse sentido o rádio, ele, de novo, ele consegue coexistir, porque é uma bobagem a gente olhando para tudo que a gente já passou, né, na história da comunicação e analisar que uma coisa vai terminar e a outra vai começar. Não, elas vão coexistir. Então você tem que jogar a seu favor. Ao mesmo tempo que a internet tá ali para que pode eventualmente te derrubar, te atrapalhar, não, ela vai te ajudar, ela vai permitir essa funcionalidade, essa relação próxima com o ouvinte. Eu acho que ela vai contribuir, vai jogar a favor. A gente tem alguns dados da Pesquisa Brasileira de Mídia, de 2015, que é a pesquisa que foi encomendada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República e realizada pelo Ibope. Essa pesquisa aponta que os meios têm crescido, na verdade, do ponto de vista de consumo. De 2014 a 2015, o rádio cresceu, o número de quem ouve rádio diariamente cresceu de 21% para 30%. É um crescimento de 1/3 em relação a 2014. A televisão cresceu de 65% para 73%. E para mim parece que tem bastante... É coerente que isso esteja acontecendo, né? Hoje você tem, por exemplo, muito mais TV... paga, outras empresas fornecendo esse serviço, TV digital, você tem uma oferta maior de conteúdos de comunicação. A internet cresceu, é o maior crescimento proporcional, de 26% para 37% no número de pessoas que acessam a internet diariamente. E o jornal foi de 6% para 7%, é a mídia que menos cresceu do ponto de vista de número de pessoas que consomem essa mídia diariamente. Você acha que esse ambiente em que o rádio só perde proporcionalmente para a internet? Né? Isso tem correlação com essas questões estruturais do que é o meio em si? Eu acho que sim, eu acredito que são duas coisas. Primeiro, talvez esteja aí uma resposta disso que estamos falando, da adaptação que foi feita do veículo rádio para coexistir com a internet, mas também tem um aspecto envolvendo a tradição de ouvinte do veículo rádio. Para mim é muito claro que o rádio tem a ver com hábito também. Rádio tem a ver muito com hábito. Então, quando a gente comenta de uma audiência fiel, é muito ligado a isso. A pessoa que tem o costume de ouvir a mesma emissora de rádio, nos mesmos horários e se informar por ali. Então, eu acho que isso é bastante significativo quando a gente fala de consumo de rádio, a questão do hábito daquela pessoa de estar sempre naquela emissora, naqueles momentos, naquele horário. Isso ligado também a por que eu acredito que cresce o número de ouvintes e daí puxando talvez aí um pouco a sardinha para as rádios all news. A questão da credibilidade construída, eu penso que tem a ver também com isso. A informação através do rádio é possível por aquelas pessoas que acreditam naquela fonte de informação. E acho que as rádios all news conseguem construir essa credibilidade ao longo do tempo e por isso acabam sendo citadas talvez pelas pessoas que consomem notícia como um veículo importante. E um outro aspecto que eu acho que é preciso levar em consideração está ligado à questão do hábito do dia a dia. A gente fala de muitos ouvintes, até talvez os dados não mostrem exatamente isso, mas na nossa realidade a gente sabe que o rádio ouvido no carro é muito presente, né? É um momento que, se as pessoas estão ligadas na internet o tempo inteiro, que estão no escritório ou estão em casa muitas vezes, no carro ela até pode estar ali acessando, não é muito recomendável que esteja acessando sua internet no carro enquanto está dirigindo, por exemplo, mas ela continua com aquela fonte de informação constante que é a informação do rádio. Então eu acho que isso também, linkado a isso com o estilo de vida, você tem um consumo que pode ser interessante para veículos all news, que tem a característica também do serviço público, a orientação, do trânsito, etc., que acaba trazendo mais ouvintes ainda, né? Esse componente, qual o peso disso? Porque tem um tipo de serviço cotidiano que as rádios oferecem sobre trânsito, sobre clima, as coisas que as pessoas precisam saber para organizar o seu próprio dia a dia. Isso. Qual o peso desse tipo de informação? Que é a informação que eu chamo de informação funcional. Você precisa para a sociedade funcionar. Isso. Então, nesse sentido, me parece que a agilidade, a funcionalidade do rádio, ele é a maneira mais eficiente, mais eficaz para você estar bem informado nesse sentido, porque às vezes essa informação, ela não exige, ou em regra, ela não exige que você monte naquele formato de ter uma cabeça, ter o lead,
ter o entrevistado, ter o personagem, ter os dados. Não, você tem que dizer o que está acontecendo. Olha, está acontecendo tal coisa naquele lugar, naquele momento. Então não adianta você fechar um material com aquela informação, a não ser que você for olhar para um contexto maior, e aí tudo bem, aí demanda uma produção diferente. Mas nessa informação instantânea do que está acontecendo ali naquele momento, o rádio é a maneira mais eficaz, porque tem a ver com o que é confiável, com a informação que é apurada, que é checada, que é colocada com responsabilidade, o rádio tem esse compromisso, me parece que desde sempre tem feito isso. E é claro, no que diz respeito à abrangência do impacto dessa informação na programação do rádio, principalmente, é enorme. Você tem grande parte da informação que é repassada pelo rádio, porque o ouvinte cobra isso de você. O ouvinte, quando está ali, ele está perguntando. Tem um fenômeno curioso também, que é quando chega a participação, a pessoa às vezes não está ouvindo o rádio. Então a pessoa pergunta, mas o que está acontecendo? E a pessoa às vezes não está ouvindo o rádio, né? É um fenômeno curioso que acontece. Ela manda informação, mas ela manda informação, e aí tem esse lado também, que é um pouco do hábito, que é você criar essa proximidade, né? Eu acho que o rádio tem essa mágica de falar com todo mundo e tá falando só com uma pessoa, ela tá falando só com você, que eu acho que é o mais próximo do que você tem na realidade. Então é a maneira que você está conversando, é ali, a pessoa está conversando com você, só com você. Eu acho que isso também contribui para entender esse cenário. A opinião no rádio. A Band News, sobretudo, ela se notabiliza por ser aparentemente, me parece ser até uma diretriz, porque o seu principal âncora nacional, isso, que é o Boixá, ele emite opinião com regularidade. E não me parece ser só um traço de personalidade, me parece ser uma diretriz da Band News. É uma linha. Qual o estilo que concebe a Band News de ancoragem? Isso tem a ver com isso. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento em que é preciso deixar essa comunicação cada vez menos rebuscada. Então é um negócio que é uma conversa o tempo todo e muitas vezes a gente sente na participação, no ouvinte que está dando aquele feedback, que ele quer mais do que simplesmente saber, porque ele eventualmente até já está informado, já está sabendo de outras maneiras, ela já recebeu a informação pelo WhatsApp, né? Então ele quer que, de alguma maneira, o jornalista saia eventualmente da zona de conforto, de avançar um pouquinho e dar alguma interpretação para aquele fato. É uma diretriz da rede. É um perfil... que emita mais opinião, o âncora, quem está apresentando. Isso, é um pouco o perfil de como se está fazendo o jornalismo naquele momento, né? Então, de trazer uma informação extra, ir além, né, um pouco, eventualmente. E nesse sentido, dessa proximidade, da conversa, que claro, é assim que o rádio é assim desde sempre, dessa conversa, mas isso é levado sempre com cada vez mais próximo do ouvinte, né? De ter essa conversa mesmo, né? Nesse sentido. Aí eu vejo, talvez seja uma diferença de característica entre emissoras. Que a CBN é um pouquinho menos... Isso, a CBN até talvez sofra com um certo estereótipo, se é que dá para colocar assim algumas vezes, ou pelo menos historicamente sofreu, com o estereótipo de ser um pouco mais engessada, talvez fosse colocado esse tipo de rótulo, diferente do que diz o Cleverson em relação à Band News, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a CBN ela tem como diretriz, inclusive no manual de redação, uma frase que eu acho que resume um pouco, mais ou menos, o que seria isso, que é: a seriedade não se confunde com sisudez. Ou seja, você tem um veículo que é mais, para colocar esse rótulo então de engessado talvez, mas que não é sisudo. Ou seja, tem uma conversa, essa questão um pouco mais informal envolvendo a ancoragem com os repórteres. Agora, em relação à opinião, aí a CBN acaba se moldando por um outro aspecto, que é ter um time de comentaristas que comentam durante o programa, e aí assim, focado apenas e tão somente na opinião sobre os diversos assuntos. Isso, para dar o exemplo do principal produto jornalístico da emissora, que é no horário nobre do rádio, para a gente colocar assim, entre as 6 e as 9 da manhã, então você tem uma ancoragem que tem vários comentaristas sobre os mais diversos assuntos que entram para falar sobre os assuntos que estão no noticiário. Não se trata de um âncora com essa função de
talvez trazer um editorial, como é feito pelo Ricardo Boechat na Band News. É um outro perfil, é um pouco diferente em relação a isso. E sim, é uma diretriz, uma linha que existe da Rede CBN em relação à condução dos programas. O time de colunistas, de comentaristas que vão trazer à luz os assuntos, trazendo mais esclarecimentos nesse aspecto. Ok? Então a gente encerra aqui o segundo bloco de Sobre a Mídia, sobre rádio jornalismo e sobre as rádios All News. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia, falando sobre rádio, jornalismo e sobre rádios All News, hoje com Márcio Miranda, da CBN, e Cleverson Bravo, da Band News. A pesquisa brasileira de mídia também mostrou que o rádio tem uma alta credibilidade. Na lista dos veículos, ele fica atrás da televisão, as notícias, que tem 54% de credibilidade. Fica atrás um pouco dos jornais, que é o principal, na verdade, 58%. O jornal é uma mídia com pouca leitura, mas com uma alta credibilidade, 58%. E o rádio fica com 52% de pessoas que dizem que sempre confiam ou confiam muitas vezes naquilo que é divulgado pelo rádio. A partir dali, a revista tem a primeira queda considerável, 44%, e os produtos suportados na internet, sites 30%, redes 26%, blogs 25%. Aqui é possível acreditar esta credibilidade do rádio. O que faz do rádio ser um veículo com tamanha credibilidade? Já que assim, a pesquisa também aponta que é uma diferença grande ainda em relação à televisão de pessoas que ouvem rádio todos os dias, 30% para 71%. Tem uma diferença considerável. Eu acredito isso um pouco, pelo menos falando da realidade que eu acredito ser das rádios All News e da CBN também, muito a questão da história construída em cima da base da isenção, que é algo que às vezes é difícil de ser perseguido, talvez, muito se fala em relação a esse tema, mas a isenção como algo bastante concreto em relação à programação, que fala sobre os diversos assuntos com aquele tradicional e clássico já quando se fala de jornalismo, que é trazendo todos a pluralidade de ideias, os lados envolvidos, a análise, a balizada, como eu falei, desses comentaristas que têm muito conhecimento dos assuntos. Isso tudo acaba construindo a imagem de uma emissora que tem informação, tem opinião abalizada e tem isenção para trazer todos os envolvidos no assunto. Eu acredito isso muito em relação a isso e também ligado à história construída, ou seja, lá atrás surgiu uma emissora que tinha esse propósito, né, de trazer as notícias com essas características, no momento em que o rádio, se a gente for relembrar os anos 80 e até o momento de surgir a CBN, o rádio que era muito mais um veículo local, ligado às notícias tidas talvez de uma maneira um pouco mal colocada aqui como notícias mais populares, mais um noticiário policial, ligado mais a esse aspecto do radiojornalismo. E aí você passa a ter uma emissora que ousa falar com os tais formadores de opinião, etc., e consegue trazer o jornalismo em rede nacional. Você acha que há um outro cenário diferente do que você tinha antes? Com o rádio você tinha radialistas que eram de uma outra vertente, assim, radialistas populares, muitas vezes ligados as rádios All News deram uma outra sobriedade para o rádio. Eu não tenho dúvida disso, que a partir do início dos anos 90, como eu falei até no começo aqui da nossa conversa, há uma mudança importante para o veículo rádio, para o jornalismo no rádio, o advento das rádios All News e primeiro, né, no caso, a CBN lá em 91, porque trouxe essa visão diferente e também trouxe uma dificuldade muito grande. Pense, no 1995, em Curitiba, você trazer uma ideia de que poderia haver uma rádio FM que não iria
tocar música, uma rádio FM queria só falar de notícias, quer dizer, foi algo que foi muito difícil para também emplacar. Nos primeiros anos foram anos de sofrimento até se conseguir você trazer, construir essa audiência, né? Mas eu acho que todo esse processo faz parte de um desemboque onde a gente está chegando hoje, que é você ter uma confiabilidade grande por parte de quem consome informação no rádio, por causa de todos esses aspectos que eu acredito que são muito claros. É um grau de confiança que é muito próximo da televisão e do impresso. Que Exatamente. Eu acho que e vai um pouco nesse sentido da gente olhar para a própria profissão. Porque eu acho que quando a gente pensa em jornalismo, a gente olha e acredita que jornalista vende notícia. Não, eu acho que jornalista vende credibilidade. Então, notícia você consegue de qualquer jeito. Notícia você consegue com o seu vizinho, com o dono da banca, o dono do... Você compra no veículo que você tem, você compra credibilidade. Então é por isso, eu acho que nesse sentido é o trabalho do jornalista, é um pouco de para onde vai a profissão. A profissão vai continuar aí, as histórias não estão aí para ser contadas sempre. Então, nesse sentido, é a credibilidade que o jornalista vende. Eventualmente, por essa agilidade, me parece, a agilidade do rádio, pelo fato de o rádio permitir, o rádio ele não é egoísta, né? Então você pode, como eu falei, você pode fazer outras coisas enquanto você está ouvindo o rádio, você não precisa de dedicação exclusiva para acompanhar uma programação de rádio, que isso não vai deixar a tua percepção daquilo que você está ouvindo pior do que seria se você estivesse só acompanhando o rádio, e me parece que em outros veículos isso é mais difícil. Mas é basicamente relacionado, me parece, à realidade da profissão. O jornalista ele vende credibilidade e é por isso que é importante zelar muito por isso. Eu acho também, Mário, que tem um componente, voltando à questão histórica, que a Rádio All News rompe uma tradição também ligada às emissoras de rádio que existiam até então, né? Que se a gente for pensar, várias das emissoras ligadas a grupos políticos, ou a políticos mesmo, que eram os locutores, tidos então como os jornalistas. Uma relação entre rádio e política que diminuiu bastante. Que era histórica. E naquele momento, no começo dos anos 90, final dos anos 80, era o que mais havia presente em relação a rádio-jornalismo. É você falar com esse tipo de público. E aí chegam emissoras que, como eu disse, ousam, né, trazer um outro tipo de aspecto para a notícia no rádio, e aí constroem essa credibilidade através de mostrar o bom jornalismo feito no rádio, diferente. E foi uma aposta, acho que uma aposta que está mostrando aí talvez resultados que pode dar mais certo ainda. Quais as perspectivas nesse contexto? Num contexto em que você tem hoje mudanças no modelo de financiamento do jornalismo, o jornalismo hoje atrai menos verba publicitária. O rádio, inclusive. O rádio, inclusive, mas aparentemente pelas demissões que têm acontecido, a crise está mais... O problema do financiamento do negócio do jornalismo está mais no setor de revistas, jornais e na televisão, menos, mas também na televisão. O rádio, nesse ambiente, qual a perspectiva que ele tem de se manter e até eventualmente até crescer como meio e angariar mais anúncios, mais arrecadação? Não é fácil, né, Mário? Como a gente vem falando todo momento, é um processo, é um momento de processo. Agora, eu acho que isso está fazendo toda essa confusão, vamos dizer assim, se é que dá para a gente colocar assim, está fazendo com que os jornalistas de rádio, os diretores de rádio, os departamentos comerciais de rádio tenham que pensar em se reinventar. E isso tudo é um processo que tem que acontecer. Isso não é impossível de não acontecer. Então, tudo isso que nós falamos aqui, envolvendo a presença da internet, talvez o caminho esteja aí, o futuro da comercialização possível. Isso eu estou falando na questão da viabilização econômica do negócio, né? Porque, é lógico, são empresas que precisam e que querem conseguir viabilizar economicamente o seu negócio. Então, talvez a comercialização da internet seja aí um próximo passo, um próximo caminho nesse aspecto de conseguir fazer mais um veículo dentro do veículo, que é o veículo rádio. A gente, de repente, vai estar falando em trazer um portal cada vez mais desenvolvido, que seja possível de a gente oferecer mais serviço ainda do que é oferecido hoje. Talvez seja um caminho, não sei. Dentro do próprio veículo rádio, a possibilidade de
reinvenções de produtos que consigam ser e serão com a eterna marca da credibilidade jornalística, que é a grande moeda que tem um veículo de comunicação, é a credibilidade. Está aí a pesquisa de comunicação da SECOM para comprovar. Então, produtos que mantenham essa grande marca do radiojornalismo, mas que também possam vir a ser formas de você trazer um mercado maior para anunciar e, enfim, outras maneiras de viabilizar esse negócio. Tudo isso faz parte da perspectiva de olhar para o veículo, olhar para a profissão e pensar na possibilidade de viabilizar novos caminhos, porque realmente a questão econômica é um desafio constante. Então a disputa do bolo publicitário é muito grande e para a televisão um bolo que ainda é muito maior na comparação com os outros veículos, né? Então é preciso sempre estar criando novas alternativas, senão corre-se o risco de perder e aí essa crise, vamos dizer assim, chegar na questão financeira do aspecto para o rádio. Tem um trabalho, um dossiê foi publicado no ano passado sobre o mercado norte-americano por universidades americanas, que eles consideram que o modelo de financiamento, pelo menos nos Estados Unidos, com o subsídio do jornalismo com publicidade, que é um modelo de difícil sustentação a longo prazo. Está condenado a acabar, que o jornalismo vai ter que buscar outras fontes de sustentação. Como que você avalia a perspectiva, Cleverson, do rádio em comparação nesse ambiente de concorrência com a televisão, com a internet? Acho que a palavra-chave é reinventar, não tem jeito. As fórmulas, elas muitas vezes estão sendo testadas na prática, né? Tá difícil encontrar uma receita que vai ser aplicada e vai ser... a gente sabe que vai ter um efeito X lá na frente. Tem que reinventar, tem que buscar saída, tem que ter criatividade. Não é uma saída simples, não é fácil, não é um caminho que eventualmente já foi feito lá atrás. Me parece que nesse sentido temos muitas mudanças, o cenário o espectro cada vez maior, né, do que está sendo oferecido. Então é um cenário que é de reinvenção, de buscar a cada momento uma saída nova, né? Agora, não dá para negar que é um aspecto otimista a gente colocar, por exemplo, a pesquisa da Secretaria de Comunicação, trazendo o rádio ainda como um veículo com toda essa credibilidade na informação. Tudo isso que falamos em relação à adaptação da internet também é uma perspectiva otimista, porque se a gente fosse ter essa conversa há pouco tempo atrás, a gente estaria pensando ainda como seria esse advento da internet na comparação com o rádio. E as perspectivas, penso, seriam muito negativas. Isso não aconteceu. Né? Olhando para o veículo, para a profissão jornalista de rádio, como a gente falou há pouco, a adaptação está acontecendo e cada vez de uma maneira que está chegando mais próxima, assim, a possibilidade de convivência e de trazer o melhor da internet para o seu rádio. Eu acho que a perspectiva, se a gente fosse pensar, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que pode ser muito boa, porque essas reinvenções, essas novas possibilidades estão cada vez mais entrando no negócio, no veículo rádio e trazendo benefícios na maior parte das vezes. Eu não vejo como uma perspectiva assim muito negativa. Tem as dificuldades envolvendo a questão do financiamento. Concordo plenamente com essa questão da dificuldade. Talvez o modelo de financiamento tenha que mudar também, mas como veículo... Há uma tendência, né, disso acontecer. Por exemplo, de muitos dos varejistas migrarem parte da sua verba para marketing direto, por exemplo. Sim. É uma coisa que já está acontecendo, que aconteceu muito fortemente nos Estados Unidos. Então, algumas fontes de financiamento vão se deslocar para outras áreas. Ao mesmo tempo, há pesquisas que mostram aí que, às vezes, o anúncio no rádio é aquele que mais tem a ver com uma decisão final do momento de compra, né? Então, talvez seja um outro trunfo que seja usado para uma comercialização desse tipo, né? Agora, é fato que realmente a dificuldade existe e que é preciso buscar essas alternativas de financiamento, isso é inegável. Para a profissão, hoje, para a prática do jornalismo, para a prática de jornalismo com qualidade, o que o rádio significa hoje? Ele é uma escola mesmo, como você disse, Cleverson? A melhor escola hoje de jornalismo é o rádio? Por que ele é a melhor escola de jornalismo? Me parece que ele te dá essa agilidade, né? Então, essa coisa do ao vivo, de ter que ir atrás da informação, me parece que isso inclusive uma cobrança do próprio ouvinte, né? E me parece que essa resposta no rádio ela é muito ágil também, né? Nesse sentido. Então, me parece que está um pouco aí. Mas no sentido contrário, a gente estava falando aqui de referências
referências que vão para o rádio também, né? Que buscam, que olham o rádio como o seu meio também de veicular, de passar as notícias, né? De ter uma presença, né? No mercado jornalístico. Eu não sei se é a melhor escola. Eu diria que a melhor escola de jornalismo é o jornalismo por si só. Quer dizer, as pessoas precisam, os estudantes, quem está querendo fazer jornalismo, não pode esquecer o mínimo do mínimo para começar a trabalhar, inclusive uma emissora de rádio, na questão da apuração, da checagem da informação, tudo isso... Quer dizer, o cerne do jornalismo é o mesmo. É o mesmo. Agora, o que eu acho que é importante, e aí talvez seja um aspecto que quem está chegando agora no mercado precisa ter muito mais atenção, é não se deixar levar muitas vezes, se a gente pode colocar assim, apenas e tão somente por essa questão da agilidade, da instantaneidade, que é preciso dar a informação com urgência e esquecer daí então do cerne do jornalismo, que é a checagem da informação, quer dizer, a informação vai ser veiculada quando ela estiver apurada e tiver sido possível dar espaço para os dois lados e aquela coisa toda. Ou seja, eu acho que a internet trouxe todos esses benefícios que nós falamos, mas também traz essa, talvez, necessidade de urgência maior, passando por cima de alguns aspectos que não podem ser passados. E que o rádio é afetado muito mais diretamente, né? Porque a capacidade de responder rapidamente que o rádio tem Exatamente. É muito superior ao impresso, por conta da temporalidade de ser diário e tal, é muito maior do que a televisão e só comparável com a internet, com os portais, sites. Tá? É uma resposta muito rápida e que demanda um talvez cuidado até maior muito grande do profissional. E entrando mais um aspecto também nessa questão, a resposta que a gente tem hoje com o ouvinte, né? Que já falamos aqui da questão da mobilidade. Então, hoje o ouvinte, ele manda a informação lá para o WhatsApp, muitas vezes grava um áudio no WhatsApp e manda para a emissora, sendo o repórter ouvinte, né? Agora, não significa necessariamente que aquela informação está pronta para ser disseminada, né? Você precisa ter todo esse processo do jornalismo, né, básico, que é a apuração, a checagem daquela informação. Então, é preciso tomar esse cuidado também em querer fazer com que a vontade de veiculação urgente da informação acabe resultando em, às vezes, mais erros do que acertos. Ok? Eu agradeço a participação de vocês, mas a gente está chegando ao fim desse Sobre a Mídia. Hoje falamos sobre radiojornalismo e as rádios All News. Participaram comigo aqui no estúdio da gravação deste programa o jornalista Márcio Miranda, coordenador de jornalismo da CBN, e o jornalista Cleverson Bravo, que está já há quanto tempo, Cleverson? 5 anos. 5 anos na Band News. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Você pode assistir todos os programas do Sobre a Mídia, no site www.tv.fpr.br ou pela Rede IFES. Se quiser mandar sugestões, dicas, sugestões de temas, fale conosco pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV Oficial. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e te espero na semana que vem para mais um Sobre a Mídia. Até lá!